Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Depois do diabo, o maior vilão da família é o egoísmo. O egoísmo tem destruído muitas famílias. Porque o diabo é o egoísta, é orgulhoso e ele transfere esses sentimentos para muitas pessoas. Eu quero mostrar para você, amigo ouvinte, que biblicamente você e eu precisamos vencer o egoísmo se quisermos preservar a nossa família, se quisermos preservar nossa saúde, preservar as relações que realmente são significativas para nós. Agora, é um desafio. É um desafio porque, de acordo com o Salmo 51, versículo 5, somos pecadores desde que nascemos. O Salmo 51:5 diz assim na Nova Versão Transformadora: pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que a minha mãe me concebeu. E nós percebemos, amigo ouvinte, que as crianças já nascem egoístas. As criancinhas já nascem com a tendência pecaminosa de priorizar o eu e eu. Com o passar do tempo, isso vai tendo algumas melhoras, mas outros ficam piores ainda. Ou seja, temos uma natureza egoísta e pecaminosa. E por isso precisamos de Jesus Cristo. Precisamos imitar a vida de Cristo para irmos vencendo essa nossa tendência de vivermos somente para nós mesmos. Como que nós podemos vencer o nosso egoísmo? Com mais amor na nossa vida. Quanto mais contemplamos a Jesus, quanto mais vemos a profundidade do amor dele para com o próximo e para conosco, vamos nos conscientizando de que não somos os únicos neste mundo ou os melhores. Somos tão importantes para Deus como as demais pessoas. Então, imitar a Cristo, primeiramente contemplar a Cristo na cruz, e imitar a Cristo vai moldando o nosso coração orgulhoso e egoísta. Se não permitirmos que o amor de Cristo e a cruz moldem o nosso coração, não conseguiremos preservar nossas famílias. E nós precisamos, amigo ouvinte, contemplar a Cristo e o seu exemplo para que sejamos moldados à semelhança dele. Veja o que esse texto de Filipenses 2 tem a nos dizer sobre isso. Em Filipenses 2, lemos, a partir do versículo 3, Filipenses capítulo 2, versos 13 em diante, o seguinte: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Você percebe, amigo ouvinte? O texto bíblico diz para nós não sermos egoístas, nem tentarmos impressionar ninguém, mas o texto diz que devemos ser humildes e considerarmos os outros mais importantes do que nós, assim como Cristo fez. Cristo não tinha nada de egoísmo ao ponto de não ter se apegado à sua própria condição divina. Ele preferiu esvaziar-se, assumir a forma de servo ou de um escravo para poder morrer pelo ser humano e pagar a dívida que o ser humano tinha para com a lei de Deus. Ou seja, se Cristo, sendo Deus, foi humilde e julgou os outros mais importantes do que a própria vida dele, que direito você e eu, pecadores, temos de ser egoístas e orgulhosos? Não temos direito algum. Por isso, contemple a Cristo. Olhe para a cruz. Veja em Cristo o maior exemplo de abnegação do universo. E ao você contemplar a Cristo, você vai cada vez mais se parecer com Ele. É vital, amigo ouvinte, que nós façamos isso. Por quê? Muitos dos nossos problemas seriam resolvidos ou evitados se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado.
Ellen White, no livro Primeiros Escritos, página 119, escreveu algo muito precioso. Ela disse o seguinte: se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, 5 minutos bastariam para remover a maioria das dificuldades. E não é verdade, amigo ouvinte? Se colocássemos de lado o nosso orgulho, o egoísmo, o eu quero, o eu acho que tem que ser assim, ou eu prefiro isso, se colocássemos isso de lado 5 minutos, por 5 minutos, já conseguiríamos resolver grande parte dos nossos problemas de relacionamento. Pense nisso com carinho, decida contemplar a Cristo e Ele vai ensinar você a se relacionar de uma forma prazerosa, significativa e, acima de tudo, Cristo vai tirar da sua vida o egoísmo que, depois do diabo, é o grande destruidor das famílias.